A justificação, ela é o pilar central, ela está ali no meio. E hoje eu queria simplesmente responder duas perguntas. Primeiramente, por que nós precisamos ser justificados? E em segunda pergunta, por que nós precisamos ser justificados e como Deus nos justifica? Eu queria nesta manhã simplesmente responder essas duas perguntas. E quando a gente fala de justificação, a gente precisa voltar lá no Éden. Porque a justificação, irmão, ela veio para resolver um problema que começou lá. E que problema é esse? O problema do pecado. A Bíblia nos apresenta vários aspectos da salvação. O que na teologia eles chamam de ordo salutis, ou ordem da salvação. E a ordem da salvação que a nossa teologia entende ser a mais coerente com as Escrituras é aquela que começa com o chamado, depois vem a conversão, depois vem a eleição, a predestinação, a regeneração, a santificação, a adoção, a santificação e por fim a glorificação. E todos esses aspectos da salvação, o ponto de partida para nós entendermos qualquer um desses aspectos é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, sem o entendimento, irmão, da doutrina do pecado, o homem não vai entender a justificação e nem a necessidade de ser justificado. Conversando com a pastora Nilza há umas semanas atrás, ela me disse assim: irmãos, a gente tem que mudar o discurso, porque dizer simplesmente que Jesus te ama não está funcionando mais. As pessoas estão rejeitando o Evangelho. E eu compartilhei com ela uma experiência na Praça do Relógio. Estava ali no evangelismo e o nosso amado pastor Rufino me deu uma oportunidade. E eu comecei dizendo assim: eu tenho uma má notícia para você nessa tarde. E aí você pode pensar: irmão, mas o Evangelho não é uma boa notícia? A palavra Evangelho não significa boas novas. O Evangelho ele é uma boa notícia, irmão. Mas essa boa notícia ela só faz sentido quando ela é acompanhada de uma má notícia. Primeiramente você dá uma má notícia, depois você vem com o Evangelho. Porque senão o pecador ele não entende o que é a graça, o que é a justificação. Ninguém entra num barco, irmão, procurando aonde está o colete salva-vidas. Ninguém entra num barco aonde está o colete salva-vidas. Não entra. Ele só vai lembrar do colete salva-vidas quando alguém disser assim, quando alguém der a má notícia: o barco está afundando. Aí ele vai ficar desesperado: cadê o colete salva-vidas? Aí ele vai lembrar do colete salva-vidas. Irmão, enquanto não mostrar para o pecador que ele está entrando num buraco eterno, que ele está caminhando a passos largos para o inferno, ele não vai lembrar de Deus. Ele não vai lembrar de Deus. Ou seja, para você entender a justificação, primeiramente você tem que entender a sua condição diante de Deus. Porque o que é a justificação? A justificação é uma resposta de Deus ao problema do pecado, pela incapacidade do homem de resolver esse problema. Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina